Eu costumo dizer que ninguém imagina o quão amargo é fazer doce. Ai, meu Deus, agora não tem mais volta. Esse é o vídeo mais difícil que eu já gravei. Oi, Elo aqui, e agora este é o canal Confeitando com a Vida. Ficou ruim, né? Ficou ruim. Enfim. Eu sou confeiteira, dona do meu próprio negócio. Sou casada e mãe de 2 meninas. A onda agora é romantizar a confeitaria. E com a questão das redes sociais, surgiu um efeito manada. Eu preciso ser igual, eu tenho que ter, eu preciso fazer igual, por que não eu? Porque eu tento e não consigo. Por muito tempo, eu me senti engolida pela rotina. Eu tenho déficit de atenção, o que dificulta ainda mais. Eu não dava conta de casa, da minha família, eu não dava conta da minha mente, eu não dava conta de mim. Mas a foto bonita, essa estava lá no Instagram. E eu sei que você também faz isso. Eu não sei se alguém vai me ver aqui neste momento, não sei se alguém vai me assistir, mas eu precisava fazer isso. Eu precisava gravar esse vídeo. Esse vídeo vai ser como um divisor de águas na minha vida. Vai ser um novo marco, onde eu vou construir a minha nova história. Eu precisava trazer isso a público, porque eu já tentei diversas vezes. E agora, eu não posso mais voltar atrás. Porque, querendo ou não, eu devo uma satisfação. Tem alguém me vendo, né? Eu vou contar um pouco da minha história. Vai ser como se eu estivesse contando para alguém. Talvez alguém aí do outro lado se identifique. Só pela minha cabeça que um dia eu pudesse ser confeiteira. A confeitaria me encontrou e virou meu hiperfoco. Eu só pensava em fazer doces. Eu deitava no travesseiro e eu sonhava com doces. Eu falava sobre doces dormindo e eu me tornei uma confeiteira cansada, sobrecarregada, exausta e me comparando com as que pareciam dar conta, porque a verdade é que ninguém dá. Chegou um momento que eu não conseguia mais enxergar beleza no que eu fazia. Eu colocava o meu trabalho acima de qualquer coisa. Eu me doei ao extremo e ainda assim, para mim, nunca foi o suficiente. Eu priorizei as entregas, os clientes, os prazos e os números. Eu deixei a minha saúde, a minha casa, a minha família, a mim de lado. Sabe aquele papo de trabalho enquanto eles dormem? Pois é. Eu segui isso à risca. Eu devia dormir uns 3 dias ao todo, na semana, se juntasse todas as horas dormidas. E eu me achava o máximo por estar fazendo aquilo. Era como se fosse era como se eu estivesse num palco. E as pessoas me aplaudissem porque eu trabalhava demais. Eu não queria ser vista me divertindo. Eu não queria ser vista parada. Eu não queria ser vista sentada. A todo momento que as pessoas, elas olhavam pra mim, elas tinham que ver que eu tava correndo na luta. Nossa, guerreira, é guerreira. Eu não parava. Eu tinha que mostrar isso pro mundo. Então, até eu responder um amigo no celular, um conhecido ou até mesmo um cliente. Se o cliente mandasse mensagem pra mim e eu respondesse na hora, isso não acontecia. Porque na minha cabeça o cliente ia falar assim, nossa, respondeu na hora, tá desocupada. Então eu demorava ali horas pra responder. Pra mim poder falar, oi fulano, tudo bem? Eu tava na produção. Eu não podia responder na hora, porque senão a pessoa ia achar que eu era uma desocupada. Então ela tinha que saber que eu tava ocupada. E eu amava que as pessoas vissem isso. Mas vamos lá, tudo começou lá atrás. A minha filha completou ali os seus 7 meses. E eu me vi ali travada, num beco sem saída. Pois eu morava na Grande São Paulo e eu não tinha rede de apoio. E eu me peguei pensando, o que eu vou fazer agora? Eu não posso sair para trabalhar. E eu vendo ali minha filha, um bebezinho, aquele bebê frágil e completamente dependente de mim. Não tive coragem de colocar ela na creche naquele período. E eu queria ganhar o meu próprio dinheiro. Meu marido era o provedor da casa. Nunca deixou nada faltar, na medida do possível. Mas aquilo não era o suficiente para mim. Eu sempre fui muito obstinada. E sempre tive muita sede de vencer. Então um dia eu fiz uma receita de brigadeiro. Eu me lembro como hoje. Tava frio. E eu morava numa rua que tinha uma faculdade. Eu falei, eu vou vender brigadeiros na frente da faculdade. Eu peguei a Alice, empacotei, coloquei no carrinho e saí. Pleníssima, com a bandeja de brigadeiro, com a Alice no carrinho, fui para a frente da faculdade. Era por volta de 12h, que era o horário de soltura dos alunos. É um cenário perfeito, né? Eu ali, com a bandeja de brigadeiro, uma criança no carrinho, todo mundo passava e sentia pena. Aí vocês vão
achar que eu vou dizer agora. Foi um sucesso, vendi tudo. Aí é que tá. Pra não falar que eu não vendi um brigadeiro, eu vendi um brigadeiro. Um frio do caramba. Mas, gente, o erro foi meu mesmo. Porque eu fui pra frente da faculdade. A maioria das universidades são lascadas. E ainda mais nesse horário. Quem estuda nesse horário, se não for por extrema necessidade, é que não trabalha mesmo. Eu voltei pra casa com o rabo entre as pernas. Mas vocês estão pensando que eu desisti? Não. No dia seguinte, eu fui pra frente de uma empresa. Fiquei lá com essa menina no carrinho. Vendi? Não vendi. Mas disso aí, passei pra bolo de pote. Da mesma maneira, oferecendo nas ruas, ia pra frente das empresas, comecei a vender bastante. Eu morava numa rua de condomínios. Tinha mais de 10 mil pessoas só naquela rua. Aí fiz minhas redes sociais, comecei a oferecer. Eu, graças a Deus, com as redes sociais, eu não precisei mais sair para vender nas ruas. Eu comecei a vender dentro do meu próprio apartamento. De bolo de pote, eu passei a vender bolos confeitados. Meu Deus do céu. Tenho que agradecer meus primeiros clientes, porque eles foram extremamente corajosos. Foram um ponto, assim, crucial para o meu desenvolvimento. Então eu tenho que agradecer, né? Graças a Deus, a gente tem sempre quem apoia a gente. E aí eu explodi, comecei a vender muito. Só que da forma que eu tô falando pra vocês. Eu vivia e respirava doces. E eu deixei tudo de lado. O resto ficou pra trás. Eu só pensava em doce, 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 doce. A minha casa, a minha vida ruindo. Mas eu não tava percebendo. Eu produzia os bolos, postava nas redes sociais, nos grupos, né? Nos grupos dos condomínios. E depois eu saía pra entregar. Teve um dia, e geralmente era sempre a mesma coisa, mas teve um dia que eu fui lá no celular, não tem aquele marcador de passos? Eu fui lá no celular e eu havia caminhado 11 quilômetros somente em uma rua, fazendo as entregas. Então assim, eu começava cedo, ia terminar as últimas entregas ali por 10, 11 horas da noite. E tudo isso, eu e a Alice. Com a demanda, o meu apartamento ficou pequeno, não me cabia mais ali. O apartamento se tornou uma fábrica. Eu já não tinha mais sala, eu não podia receber visitas. É assim, embora o meu esposo sempre fosse muito parceiro, nisso, não. Ele não conseguiu embarcar nas minhas aventuras, ele não conseguiu acreditar que isso fosse dar certo. E talvez, se ele tivesse caminhado junto comigo, eu não estaria nessa situação. Então o apartamento ficou pequeno e eu fui procurar um lugar para alugar. Vocês sabem, quem tem conhecimento de São Paulo, o custo de vida é alto. Fui com a cara e com a coragem, foi um pós-Páscoa. Trabalhei muito, muito, muito na Páscoa. Quem é confeiteiro sabe como é que é. Devo ter vendido ali, em média, uns 300 ovos, o que pra mim, naquele período, era muito. E ali, 3 horas da manhã, o chocolate tinha acabado. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu preciso de chocolate, minha produção não pode parar. Falta de planejamento. Aí eu peguei o carro, mas eu já estava muito cansada e exausta, eu não estava em mim. E eu bati o carro. Entrando, simplesmente fui... Não sei o que aconteceu ali, eu não consigo nem raciocinar, não consigo saber o que aconteceu ali. Eu, em vez de jogar pra frente, eu joguei pra lateral. E eu fui descendo, pegando na parede. Um barulho assim, ensurdecedor. E aí eu fiquei olhando sem saber o que estava acontecendo. E continuei descendo, ralando na parede. Eu detonei a porta do meu carro. Aí cheguei em casa, arrasada, acabada. E era o que meu marido sempre falava, né? Vale a pena, você tá vendo? Vale a pena? O que você tá fazendo? Você tá colocando sua vida em risco. Você vai trabalhar todo esse período. Igual uma condenada. Recebi um dinheiro bom naquela Páscoa. Consertei o carro? Não. Peguei aquele dinheiro, falei, vou alugar uma casa. Aluguei meu espaço, arrumei bonitinho, como eu desejava, né? Era o meu sonho. E eu ali sempre sozinha. Tinha uma pessoa que me ajudava ali com o básico, né? Mas todo mundo sabe que eu presa, faz compras, limpa, vende, atende, produz e entrega. Só que eu saí da minha casa, a minha rotina piorou. Porque agora eu tinha que ir pro local de trabalho. Eu saía de casa 3 horas da manhã. Isso aconteceu durante muito tempo. E ali, tentando sobreviver ao caos, e eu não entendia nada de gestão de empresas, quebrei. Não consegui manter aquele lugar, por falta de planejamento. Continuei vendendo, vendia muito, mas eu não sabia gerir. Tive que entregar o lugar e ir para outro lugar, porque o meu orgulho não me permitiu voltar pro meu apartamento. Aí fui para outro lugar. Fiquei ali. Durante 6 meses, tentando me reerguer, né? Os meus cursos ali caíram pela metade. Eu não aguentei viver daquela maneira e ainda assim não ver resultado. Eu estava cada vez mais no fundo do poço. Então eu tive que engolir meu orgulho e voltar para o meu apartamento. Sabe aquelas rodinhas que ficam girando? Aqueles hamster? Pois é, era eu. Enfim, muita coisa se passou, muitas águas rolaram e veio a pandemia. E foi onde o medo tomou conta de todo mundo, né? Muitas empresas fecharam, muitas outras se reergueram. Mas eu fiquei nesse meio aí das estatísticas dos fracassados, porque eu não tive coragem de
continuar. E eu já tava naquela situação, também foi uma desculpa pra eu engolir o meu orgulho e voltar pra trás. E nós decidimos que, nós temos pais no interior da Bahia, decidimos que viríamos morar na Bahia. Eu recomecei do zero aqui. Como eu digo, eu saio da confeitaria, mas a confeitaria não sai de mim. Não sai de mim. Recomecei, fidelizei clientes, conquistei amigos. E caí no mesmo ciclo vicioso. Eu vou usar uma analogia para que vocês entendam. Eu sigo um caminho, eu tenho que percorrer esse caminho até o final para encontrar um pé de laranja, uma laranjeira. Eu preciso pegar essas laranjas para fazer um suco. Eu começo a percorrer esse caminho. No meio do caminho, eu encontro uma goiabeira com goiabas suculentas. E eu falo, meu Deus, que coisa linda. Eu preciso dessas goiabas. Vou fazer suco com essas goiabas. Chego na goiabeira, pego aquele monte de goiaba, volto para trás. Mas eu precisava percorrer o caminho. Eu volto para trás, porque eu tive uma distração. Pego as goiabas para fazer suco. Chego para fazer o suco e faço o quê? Goiabada. Então essa é a minha vida. Eu me distraio muito no meio do caminho. Através, todo esse período, eu estudei muito, eu me desenvolvi bastante. E aí é quando eu digo que eu sei o que precisa ser feito, mas eu não faço, porque eu me perco no meio do caminho. E por muitas vezes, um pronunciamento público me ajudou bastante. Ano passado eu estava muito ruim, perdida, nadando, dando murro em ponta de faca. Eu fiz um pronunciamento. E eu vinha e voltava, aparecia para vender, depois voltava, e os clientes ficavam sem entender o que estava acontecendo. É louca, deu os doces, é louca, deu delivery. Ai, deu um tempo. Então, assim, eu não tinha consistência no que eu estava fazendo, nem fazia o que precisava ser feito. Fiz um pronunciamento público, que foi onde nasceu uma nova fase, que é onde eu uso o símbolo do arco-íris. Desde então, eu não desisti. E isso, para mim, já é um salto muito grande. Porque eu desistia e ficava ali sofrendo, afogada nas minhas mágoas, nos meus fracassos, nos meus infortúnios, né? E dessa vez eu falei, não vou desistir, eu vou procurar me desenvolver. E realmente, de fato, eu me desenvolvi. Aprendi muita coisa. Só que esse não desistir não adianta de nada se você não souber aonde você quer chegar. Para quem não tem clareza de onde quer chegar, qualquer lugar serve. E eu me tornei essa pessoa que não desiste, mas que não sabe onde quer chegar. Sei o que deve ser feito, mas eu começo a fazer e paro. E eu não sei se aí do outro lado existe alguém que se identifique, sabe? De ter aquela sensação de lutar e não conseguir sair do lugar. De lutar constantemente. E mesmo assim, ver tudo escorrendo pelos dedos. Tem alguém que se compara. Vida real, gente, vida real. Que se esforça, mas nunca é o suficiente. Eu acho que eu entrei na crise dos 30 e fiquei lá. A sensação é que eu perdi mais de 10 anos da minha vida nessa trajetória. E a partir desse vídeo eu vou falar mais sobre isso. Vida real. A questão não é só sobre não desistir. É sobre recalcular a rota, se respeitar e continuar. Continuar é importante, porque se você não continuar, você não vai chegar a lugar nenhum. E agora, só agora, depois de sofrer muito, algumas chaves viraram para mim. E eu comecei a percorrer os meus caminhos, olhar por onde eu andei e perceber os anos que a confeitaria roubou de mim. A responsabilidade é minha, que eu deixei que a confeitaria roubasse os meus sonhos, tirasse a minha alegria de viver, mas o espaço que eu dei a ela na minha vida. E não, eu não vou parar de fazer bolos. Mas a partir de agora, eu vou agir com inteligência, pois a inteligência supera o trabalho duro. 5 meses atrás, eu criei um projeto para que eu mesma pudesse seguir. Mas esse projeto segue engavetado. E nas últimas semanas, minha mente ficou como um limbo. Uma nuvem escura. E eu falei, agora ou nunca. E a partir deste vídeo, então, eu vou ser obrigada a seguir esse projeto. Pior que tá, não vai ficar. Eu gostaria que você trilhasse esse caminho junto comigo. Seria um prazer, uma honra te ter aqui. Vamos falar além do doce. Se inscreve aqui que vai ter muita coisa boa. E a história de como eu criei esse projeto é muito triste, mas ao mesmo tempo engraçada. E eu vou te contar no próximo vídeo.